Gente, em nome de Jesus, eu quero nesta noite merecer a sua atenção para o tema que nós vamos abordar. Nós temos falado toda quarta-feira aqui sobre fé. Nós estamos tratando sobre a cura da fé. E a vida de um homem e de uma mulher de Deus, para que ela possa ser saudável diante de Deus, para que cada um de nós possamos exercer uma vida verdadeira com o Senhor, precisa ser com fé e na fé. Amém? Porém, fé não é como muita gente imagina, não é como muita gente pensa, que é um sentimento. Um sentimento. O sentimento da fé. É um pensamento positivo, pastor. A fé é muito mais do que um pensamento positivo. E nós vamos aprender algo mais sobre esse tema aqui nesta noite. E o nosso tema de hoje é: o justo viverá pela fé. Fala. Mais uma vez. O justo viverá pela fé. Vamos para o nosso texto? Hebreus 10, 38. Diz assim, mas o meu justo viverá pela fé. Fala, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Cadê o dele aqui? Não me agradarei dele. Amém? O texto ali sumiu dele, né? Se ele retroceder, não me agradarei dele, diz o Senhor. Amém? Então presta atenção uma coisa. A Bíblia Sagrada nos mostra que este mundo é composto de pelo menos duas classes de pessoas: o justo e o não justo. Fala, o justo. Porém, existe aquele que é justo aos seus próprios olhos. Aquele que se acha justo por causa daquilo que ele faz. E existe aquele que é justo por causa da justiça de Deus. E o texto nos mostra que este justo que o escritor aos Hebreus se refere, ele não é um justo qualquer. O texto diz, o meu justo. Fala, o meu justo. O meu justo. É aquele que é justo para com Deus. É aquele que é justo aos olhos de Deus. E nós vamos entender isto aqui. Porque tem tudo a ver com a fé que nós exercemos. Porque muitas pessoas dizem que exercem fé em Deus, mas nega essa justiça. E se ele nega essa justiça, a sua fé está doente. Precisa ser curada. Amém? Esse texto nos mostra uma realidade muito séria, gente. E nós não podemos ignorá-la. Nós precisamos olhar para as Sagradas Escrituras e ver o que Deus de fato tem reservado para nós. Para que nós possamos vivê-la. Para que nós possamos colocá-la em prática. E não venhamos apenas exercer uma religiosidade, porque muitas pessoas estão preocupadas com a religiosidade de A, B ou C. Deus não está preocupado com a religiosidade.
Deus está preocupado com o que você é diante dele e diante deste mundo. Quais são os teus frutos? Os frutos que você tem produzido. Quais são os teus frutos? É isso que Deus se preocupa. Fruto desta fé. Então vamos ver uma questão muito interessante aqui. O texto, eu dividi o texto aqui em 4 pontos, para que a gente possa entender. Primeiro, o escritor diz aqui, o meu justo. Fala, o meu justo. Justo, pastor. O que é justo? É aquele que anda na justiça. Justo é aquele que anda de uma forma justa. É aquele que não frauda o irmão, que não mente, que não engana, que não dá calote. Justo é aquele que faz o que é certo, não como um peso, mas com prazer, porque faz parte do seu caráter. Justo é aquele que procura dar um bom testemunho de um verdadeiro discípulo de Cristo, com a sua vida, com a sua maneira de viver, mostrando ao mundo o quê? O caráter de um verdadeiro cristão. Amém? Não apenas dizendo eu faço parte de uma igreja, eu sou uma pessoa religiosa, eu creio em Deus. Mas ele procura demonstrar isso na prática, vivendo o que de fato a palavra de Deus ensina no seu dia a dia. E ele diz, o justo viverá pela fé. Fala, viverá pela fé. Em outras traduções diz, andará pela fé. Porque viver e andar, viver fala da sua vida diária. Quando você está fazendo as suas coisas, vivendo, cuidando da sua vida. E isto que ele faz por fé. Agora, o que é fé, gente? Pastor, Hebreus 11, verso 1 diz que a fé é a prova das coisas que nós não vemos. Quando você vai observar de fato o que é fé, e o que o escritor aos Hebreus, verso 11, verso 1, o que ele quis dizer, o que ele quis expressar, ele diz que fé é você de fato crer em Deus, que Deus existe. É você confiar nesse Deus que é verdadeiro e você procurar ser fiel a tudo que esse Deus falou. Não há fé sem que primeiro você creia em Deus, sem que você confie nesse Deus e sem que você obedeça a esse Deus. Você pode crer em Deus e não ter fé. Você pode confiar que Deus é verdadeiro e não ter fé. Porque se você não se dispuser, não tiver compromisso da palavra de Deus e não tiver disposição em viver o que esta palavra ensina, essa sua fé, ela estará doente. Então é importante que você entenda que você, para poder exercer uma fé verdadeira, você precisa crer, crer em Deus, confiar em Deus e ser fiel a esse Deus. Amém? Ou seja, a fé verdadeira, ela se revela
na prática da palavra de Deus. Fala, fé verdadeira, ela se revela na prática da palavra de Deus. É isso que nos mostra as raízes da palavra fé. Quando você vai entender o sentido real da palavra fé lá no hebraico, a fé bíblica nos mostra isso. Por isso, quando Tiago ele diz, tu crês que Deus existe? Faz bem, porque o diabo também crê. Ele não diz que o diabo tem fé. Ele diz que o diabo crê que Deus existe. Ele diz que o diabo crê, mas não diz que o diabo tem fé. Porque o diabo não é fiel, não obedece a Deus. Está entendendo? Quem está me entendendo, fala amém. Então vamos lá. Sendo assim, quem vive pela fé, não vive por aquilo que vê ou sente. Quem vive pela fé, não vive pelo que vê ou sente. É o que Paulo diz quando ele escreve aos Coríntios, da sua segunda carta, capítulo 5, do verso 7, ele diz assim, ó, porque vivemos por fé. Vivemos pela nossa confiança em Deus, pela nossa obediência a Deus, por a obediência em tudo aquilo que Ele falou, e não por aquilo que vemos. Nós vivemos pela fé, pelo que confiamos, por aquilo que a palavra de Deus ensina, e nós confiamos nessa palavra. Por quê? Porque se a gente for viver pelo que a gente sente e por aquilo que a gente vê, nós vamos desistir da nossa fé em Deus. Foi isso que Asaf, ele começou a observar os injustos prosperarem. E ele começou a perceber uma coisa, quando ele começa a observar o seu redor, a minha fidelidade a Deus parece ser inútil. Porque eu luto, eu enfrento tanta luta, eu enfrento tanta barreira, eu enfrento tanta situação difícil para poder manter a minha fidelidade em Deus, e o outro ali, ó, parece que está tudo tranquilo, e ele não teme a Deus, ele não é fiel a Deus, e está tudo bem. Ele diz, só durou enquanto eu não entrei na presença de Deus, mas quando eu entrei na casa de Deus e comecei a meditar na sua palavra, eu entendi o fim deles. Eu entendi o quê? O fim deles. Gente, se você olha o que está ao seu redor, o que as pessoas falam, você vai dizer, ser fiel a Deus não é interessante. Andar com Deus, exercer uma fé verdadeira em Deus, não é interessante. Olha, todo mundo está prosperando, fulano de tal, ó, não quer nem saber de Deus, não fala de Deus, não quer saber de estar na igreja, a gente convida ele para a igreja, ele vai para outro lugar, ele vai para os bares, ele vai para as baladas, ele vive falando um monte de coisa, tem ódio no coração, quer viver estrangulando todo mundo, mas parece que ele está melhor do que eu. Olha o que nós vemos na TV, olha o que nós vemos, o que as pessoas estão dizendo nas redes sociais. Pastor, essa fé que eu digo ter, vale de alguma coisa? Se você ficar observando o que está ao seu redor, você naufraga na sua fé. Por isso Paulo ele disse, nós não vivemos pelo que vemos. Nós não podemos viver por aquilo que vemos, nem aquilo que sentimos, mas por aquilo que cremos.
pela nossa fé em Deus, pela nossa fidelidade em Deus, pela nossa confiança no Deus da nossa salvação. Amém? Olha o que diz Salmo 118, verso 15. Nas tendas dos justos a voz de júbilo. Fala, nas tendas. O que é tenda? Lugar de morada, na casa. Fala, na casa do justo, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, ou seja, o braço direito de Deus, a mão direita de Deus faz proezas na casa do justo. E o justo é aquele que vive pela fé. Mas quem é a destra de Deus, pastor? Jesus disse que Ele está sentado à destra de Deus. Quem é a destra de Deus? Fala, Jesus. Quem é a destra de Deus? Ele é fiel. Ele disse que nunca nos abandonaria. Então o que Ele espera de nós? Que também sejamos fiéis, que exerçamos uma verdadeira fé, porque quando assim fazemos, nós podemos contar com a sua graça e com a sua salvação em nossa vida e em nossa casa. Amém? Amém? Salmo 60, 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele é o que pisará os nossos inimigos. Fala, Ele. Fala. É Ele. Ele quem? Deus. É Ele que vai pisar os nossos inimigos. Aquele que se levanta contra nós, aquele que se levanta para nos destruir, aquele que se levanta contra a nossa fé, aquele que se levanta contra a nossa vida, é Ele. Quando nós confiamos nele, quando nós colocamos nele a nossa esperança, quando nós não abandonamos a nossa fidelidade a Ele, demonstrando de fato que cremos nele, Ele pisará os nossos inimigos. Agora entenda, inimigo não é o teu vizinho não. Inimigo não é o teu patrão, nem o teu colega de trabalho. Pastor, mas essas pessoas, pastor, têm tornado a minha vida um inferno. Então ora por ela. Porque tem algo mal que está usando ela para perturbar você. Entendeu? Ora por ela. Coloca a vida dela na mão de Deus. Clama a Deus pela compaixão e misericórdia dela. E quando você orar pelos seus inimigos, Deus vai abençoar você. Amém? Entendeu, gente? Então, Ele vai pisar os teus inimigos, o quê? Paulo ele diz que os nossos inimigos não são carnais, são espirituais. É aquele que quer ver a tua fé naufragada. É aquele que quer ver você no fracasso, na derrota. É aquele que quer te ver distante de Deus. Então, submeta-se ao Senhor. Paulo, em Filipenses 4:13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Como? Naquele que me fortalece. Amém? Então você pode todas as coisas, não é na sua força. Você pode todas as coisas na força de Deus. É Cristo que te fortalece. É Cristo que te dá vigor. É Cristo que renova as tuas forças. Davi, quando ele escreve o seu Salmo 23, no verso 3, ele diz que o Senhor é aquele que renova o nosso vigor. Mas por quê? No verso 1 ele diz: porque Ele é o meu pastor, é Ele que cuida de mim. É Ele, no verso 2 ele diz: é Ele que me leva
a pastos verdejantes, é Ele que me leva a águas tranquilas, é Ele que renova minhas forças, é Ele que renova o meu vigor. Por quê? Porque eu confio nele, eu estou confiado nele, com Ele eu posso contar. Entenda, mesmo que tudo ao seu redor mostre que não vai dar certo, que você vai fracassar, entenda que o Senhor é aquele que te dá força e que te faz vencer, se você manter-se firme com Ele. Amém? Veja que o justo viverá pela fé. Fala. Pela fé, pela confiança, pela fidelidade que ele tem a Deus. Diga o que quiser dizer. O mundo pode falar o que quiser falar. Não importa o que estarão dizendo acerca de você. Pode te chamar de bobo. Porque agora você está confiando em Deus e agora você quer viver o que a palavra de Deus ensina. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Fica firme, porque Jesus disse, lá em Mateus 28, finalzinho do verso, ele diz o quê? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Aquele que vive praticando a justiça por confiar em Deus, viverá sua vida tendo a palavra de Deus como base, não como um livro qualquer, pois ele sabe que Deus nunca falha. Ele sabe que Deus nunca falha. Mas o texto continua dizendo o quê? Se este justo que vive pela fé retroceder, se ele retroceder, se ele voltar atrás, se ele desistir de caminhar por fé, por confiança em Deus, e passa a seguir o seu próprio caminho, o que é que pode acontecer? O que é que pode? Deus nunca retrocede em sua palavra. Deus nunca volta atrás naquilo que Ele promete a você. Deus nunca volta atrás. O que Ele falou está falado. Porém, o ser humano, se não vigiar, ele retrocede, ele volta atrás. Se ele ficar observando o que está acontecendo ao seu redor. Gente, se você começar a observar o que está acontecendo ao mundo, você pode dizer, não, Deus não existe. Sequer Deus existe. Deus não está preocupado com o que está acontecendo ao mundo, não. Olha o que está acontecendo, quanta gente inocente morrendo, quanta criança morrendo de fome, quanta criança morrendo pelos pais sendo assassinada, quanta atrocidade acontece no mundo, quantas guerras. Pastor, Deus não está vendo isso, não? Se você começar a observar o que está acontecendo ao mundo, sem observar no contexto bíblico, entender de fato o porquê de tudo isso está acontecendo, não apenas no cenário político ou religioso, mas se você for observar o que a Bíblia fala, o porquê de tudo isso acontecer, você vai ver. Deus nunca falha. Deus nunca falha. Amém? Aí ele diz, se esse justo retroceder, não me agradarei dele. Como? Não me agradarei dele, não terei prazer com ele. Perceba que Deus tem prazer no justo que não retrocede em sua fé. O justo
que anda em fidelidade com Deus e que procura cada dia observar melhor o que a palavra de Deus ensina para viver. O justo, que olha para as Sagradas Escrituras para buscar a compreensão da vontade de Deus para a sua vida. Por isso ele é tido diante de Deus como justo. Porque ele não olha a Bíblia como um livro religioso, ele olha a Bíblia como a palavra de Deus, para lhe trazer revelações do projeto de Deus para a sua vida. Ele quer andar melhor com Deus, ele quer ser mais justo perante a humanidade, ele quer ser mais de Deus a cada dia. Então ele examina as Escrituras, ele vem para a igreja para adorar e para aprender. Ele quer mais, por isso ele busca. Pelo contrário, ele desiste. E aquele que retrocede, Deus perde o prazer com ele. Diferente o que Deus falou acerca de Jesus. Eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O diferente que Deus testemunhou acerca de Davi. Homem segundo o meu coração, que faz o que eu mando. Diferente o testemunho que Deus deu acerca de Enoque. A Bíblia nos diz que Enoque viveu 350 anos e ele andou com Deus e Deus o tomou para si. O testemunho que Deus deu acerca de Abraão, que o chamou de amigo. Homens que viveram uma vida de intimidade, de fidelidade com Deus. Eram pecadores? Eram. Menos Jesus, que nunca pecou. Mas os outros, todos os outros eram pecadores. Mas eles amavam a Deus e eles queriam cada vez mais entender, conhecer melhor este Deus. E eles caminhavam com Deus. A cada dia eles se alinhavam melhor a Deus. Por isso a Bíblia nos diz que eles foram receber o testemunho do próprio Deus como justos. Amém? Como justos. E Deus perde o prazer na vida destes que retrocede, porque ele desistiu a sua justiça, de viver da justiça de Deus. Ele desistiu de confiar na justiça de Deus, na fidelidade de Deus. Ele desistiu de ser fiel a Deus. E porque desistiu de ser fiel a Deus, Deus não tem prazer mas com essa pessoa. É triste, mas é uma realidade. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, do verso 12. Ele diz assim, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Cuidado, para que nenhum de vocês, o quê? Tenha um coração perverso, incrédulo, que venha fazer o quê? Se afaste do Deus vivo. O justo não tem um coração perverso. O justo não tem um coração incrédulo. O justo, ele quer mais de Deus, porque ele crê em Deus. Ele confia na fidelidade de Deus. E ele quer mais de Deus. Aí o escritor ele diz, tenha cuidado, para que o coração de vocês não seja perverso, não seja endurecido, não venha se tornar incrédulo, e assim seja afastado do Deus vivo. Amós 3:3, olha o que diz: 2 pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? 2 pessoas irão andar juntas se não estiverem de acordo? Não.
A resposta é não. Você não vai caminhar com outra pessoa que não esteja de acordo com você. Se viva o tempo todo discutindo, brigando. Você não vai caminhar com uma pessoa assim, você não vai conviver com uma pessoa assim. Tenta trabalhar com alguém que vive o tempo todo discordando do que está fazendo, da empresa que trabalha, do trabalho que está sendo executado. Tenta trabalhar com uma pessoa assim. O serviço não rende, é o inferno trabalhar com uma pessoa assim. Não há possibilidade de alguém caminhar com outra se não tiverem em comum acordo. Então, se você não tiver de acordo com Deus, você não tem condição de caminhar com Ele. Aquele que duvida de Deus não tem condição de caminhar com Deus, porque ele está chamando Deus de mentiroso. Ele está discordando de Deus. Eu posso discordar de alguém, do que alguém fala, mas aquilo que Deus fala, Ele é Senhor. Ah, pastor, mas eu penso diferente. Deus pode concordar comigo. Se Deus algum dia descer ao nosso nível e concordar com as nossas ideias, que não seja as ideias dele, ele deixa de ser Deus. Entendeu? Paulo, ele diz: seja todo homem mentiroso, mas Deus sempre verdadeiro. O que nós precisamos entender é: ou eu concordo com Deus e caminho com Ele de acordo com o que Ele determinou, ou eu nunca vou exercer uma fé verdadeira, nunca irei caminhar com Ele. Esta é uma realidade. Esta é uma realidade. Por que é que muitas pessoas têm uma fé doente? Porque elas querem que Deus faça o que elas querem. Elas querem que Deus cumpra com seus caprichos. Às vezes elas vieram de família onde os pais fizeram tudo para elas. E elas pensam que Deus vai agir do mesmo jeito com ela. Aí ela quebra a cara. Ela quebra a cara. Porque somos nós que nos submetemos a Deus e não Deus a nós. Amém? Então, para que nós possamos caminhar com Deus, eu preciso concordar com Ele. Então, se eu acho que Deus está errado, então Deus nos deixa o nosso próprio caminho. Então vá seguir o seu caminho. Você acha que é dono da verdade? Então vá. Vamos ver até onde você vai. Quer caminhar com Deus? Quer seguir com Deus? Quer viver com Deus? Aprenda a confiar na sua palavra. Aprenda a ser fiel a Deus de acordo com o que a sua palavra ensina. Amém? Olha o que Jesus disse. João 16, do verso 5 a 9, diz o seguinte: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Presta atenção uma coisa. Jesus está falando para os seus discípulos que está chegando a hora dele ir para o Pai. E ele diz: quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês.
O Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence o mundo? O Espírito Santo. Do pecado, justiça e do juízo. Porém, que pecado é esse? Olha só. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Incredulidade, pastor, é pecado? É. Posso até dizer que o pecado é a porta de todos os outros pecados. Porque aquele que duvida do que a palavra de Deus ensina, ele é capaz de fazer qualquer outra coisa. Ele é capaz de viver da maneira mais escabrosa que alguém possa imaginar. Aquele que rejeita os ensinos de Cristo, aquele que coloca de lado o que a palavra de Deus ensina, essa pessoa é capaz de abraçar qualquer coisa neste mundo. Mas quando alguém se arrepende da sua incredulidade, quando alguém passa a crer em Deus, quando alguém passa a confiar em Deus e deseja andar com Ele, ele passa a andar em fidelidade e em justiça, porque ele confia no Deus em quem agora ele se submete. Amém? A submissão a Deus, o caminhar com Deus, a vida justa diante de Deus, é resultado da fé que ele agora exerce. Se você não conseguir entender essas coisas, você não consegue andar com Deus. Quantas pessoas boas, elas querem agradar a Deus do seu jeito, na força da sua vontade, e elas não vão muito longe. Elas param pelo caminho, elas não conseguem caminhar com o Senhor. Por quê? Simplesmente porque elas não conseguem acreditar de que aquilo que a palavra de Deus ensina é verdade. Que Deus é fiel e que não a abandona jamais. Eu já ouvi alguém falar assim, alguém que falou para mim, e eu já vi outras pessoas também falarem: eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. Certo, eu acredito. Você crê que existe um Deus, mas você não crê na palavra desse Deus. Então essa crença não ajuda ninguém. É a mesma coisa você chegar para alguém e dizer: olha, eu creio que você existe, mas no que você fala, não acredito. Por isso Jesus disse que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, porque o mundo não crê nele. E esse não crer em Jesus é a porta para todos os outros pecados. É a porta para uma vida injusta. Porque mesmo aquele que tenta ser justo da sua maneira, ele passa a ser injusto porque ele é incapaz de viver uma vida realmente justa na sua própria capacidade, na sua própria força. Mas por quê? Porque nós fomos criados por Deus, nós viemos de Deus e nós vivemos em função de Deus. Da mesma forma que a lua não consegue ter brilho próprio, precisa do sol para brilhar, nós não conseguimos
ter vida plena sem Deus. Nós não conseguimos ter uma vida de justiça, sermos justos de fato, sem Deus. E para isso precisamos exercer uma fé verdadeira nele. Amém? E aqui a gente chega à conclusão dessa palavra de hoje. A fé, que é a confiança em Deus e em sua palavra, é o alicerce da nossa caminhada com Deus. É o quê? Alicerce. É a base, é a estrutura que segura a nossa caminhada com Deus. Quem deixa de confiar nele, deixa de andar com ele. Quem deixa de ser fiel a Deus e a sua palavra, deixa de caminhar com ele. É impossível alguém caminhar com Deus se não confia em Deus. E é impossível alguém ser fiel a Deus se também não confia em Deus. Por quê? Porque a confiança foi e sempre será a base de um bom relacionamento. A confiança foi e sempre será a base de um bom relacionamento. Você não pode manter um bom relacionamento com alguém se não houver confiança. Se você não confiar na pessoa, você não convive com ela. Eu sei que tem um monte de gente aí maluca, que basta bater o olho em alguém e já leva para casa. Mas quem tem o mínimo de juízo, só casa com quem pelo menos ela conhece. Já desenvolveu um certo relacionamento. Verdade ou não? Vida com Deus é baseado no relacionamento. Fidelidade a Deus baseia-se no relacionamento. Não há condição de você manter uma vida de intimidade com Deus se não tiver um bom relacionamento com Ele. E você não tem condição de ter bom relacionamento se você não confia nele. Se você é incrédulo, se você não acredita no que Ele falou. Aí você não ora porque você não acredita que Deus vai abençoar. Você não vem para a igreja porque você disse: se eu estou perdendo o meu tempo indo à igreja, participando dos cultos, vou viver a minha vida. Ah, Jesus vai voltar, que nada, não acredito nisso não. Tanto tempo se fala que Jesus vai voltar, tanta gente já morreu e Jesus ainda não voltou. Se você não acredita, fica impossível você andar com Ele, porque você não acredita no Deus que você diz ter fé. Dizer que tem fé é uma coisa, viver essa fé é outra. Isso, gente, se aplica tanto a relacionamentos pessoais, como também entre um homem e Deus. Se você quer caminhar com alguém, se relacionar com alguém, você precisa confiar nela. Se você quer ter um bom relacionamento com Deus, caminhar com Deus, viver com Deus, você precisa confiar nele. Confiar. Mas não é apenas você dizer: eu creio que Deus é confiável. Mas essa confiança de que você pode se lançar nos braços dele e dizer: o Senhor vai cuidar de mim.
Por isso eu quero entregar minha vida a Ti, Jesus. O Senhor disse que vai vir para me buscar. O Senhor morreu por mim. Eu creio e eu quero andar contigo. Eu confio em Ti. Por isso eu quero Te servir. Eu quero andar contigo. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Porque eu quero estar contigo na eternidade. Eu confio no Senhor. E eu quero ser fiel a Ti. Ou você confia e anda com Ele em fidelidade, ou você não confia e não passa de um religioso qualquer. Escolha pessoal. E aqui a gente encerra com esse último verso. Salmo 34:15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. Os olhos do Senhor voltam para quem? Para os justos. E os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O justo enfrenta aflição? Sim. Mas os olhos do Senhor estão atentos, estão voltados para aquele que é justo, para aquele que confia nele, para aquele que anda em fidelidade com ele. E quando ele gritar, Deus diz: eu estou aqui, eu vim te socorrer, eu vim te ajudar. Como está a nossa justiça diante de Deus? Como está a nossa vida diante de Deus? A nossa confiança nesse Deus que nós dizemos crer nele.